Olá, meu nome é Marina Vilhena, eu sou terapeuta e consteladora familiar sistêmica e trabalho atualmente muito com autoconhecimento de empreendedoras. E hoje eu quero fazer esse vídeo aqui para você, para falar sobre o poder e a importância do autoconhecimento. Eu entendo que esse seja um tema atual, mas que está sendo muito falado e acredito que sempre tenha muito mais do mesmo. Mas assim, qual é a real importância deste tema, da gente se conhecer? E aí, eu achei uma história aqui que eu estudei na faculdade, que eu tô fazendo faculdade de psicologia agora, que eu achei fantástica. Que assim, fiquei vibrando quando eu li essa história. É uma história do Sócrates, talvez você conheça, se não conhecer, aproveita. Então, como a gente sabe, Sócrates é um filósofo da Grécia Antiga. Ele viveu de 470 a 399 a.C., né? Ele não tem nenhum livro, não deixou nada, mas aí o Platão, que acabou escrevendo muita coisa da vida desse cara. E como a gente sabe, o Sócrates ele foi condenado à morte, que ele estava causando, né? Então, como não é legal questionar, fazer as pessoas pensarem, ele estava perturbando geral, e aí sentenciaram Sócrates à morte. Mas ele tinha uma possibilidade, falaram assim, ó, ou você vai morrer, ou você vai parar de filosofar, vai sair de Atenas e deu. E aí ele resolveu que para ele era melhor a pena de morte do que sair de Atenas. E todo mundo ficou, cara, como assim, né? Você vai querer morrer, você prefere morrer? Daí ele, pra justificar a escolha dele, ele conta uma história. E a história é o seguinte. Na Grécia Antiga, tinha uma cidade chamada Delfos, que lá tinha o templo do deus Apolo. E nesse templo ficava o oráculo, que era um sacerdote, que estava lá como se fosse a encarnação de Deus Apolo e que as pessoas iam até ele fazer perguntas e ele respondia e todo mundo acreditava que era a verdade suprema porque aquele cara ali era a encarnação do Deus Apolo na Terra e o cara sabe de tudo. Esse lugar, Delfos, existe, fui lá na minha lua de mel e tem as ruínas, é a coisa mais linda, é muito, muito legal, super vale a pena. Então, a história é a seguinte. O Xenofonte, que era um amigo, também filósofo, de Sócrates, foi lá para Delfos falar falar com o oráculo. E meio que de brincadeira, ele perguntou pro oráculo se existia alguém na Grécia mais sábio do que o seu amigo Sócrates. E para a surpresa dele, e também de Sócrates, depois quando ficou sabendo a história, o oráculo disse não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Sócrates ficou louco, falou, mas como assim? Eu sou o cara mais sábio? Não sou. Eu conheço muito mais gente mais sábio do que eu, que conhece mais, que é mais corajoso, que são melhores pessoas do que eu, mais inteligentes. Não é possível. Daí ele ficou matutando naquilo, tal. E aí ele resolveu, que ele não estava conseguindo chegar nas respostas sozinhos lá, nas suas filosofias pessoais, e ele resolveu encontrar com essas pessoas que ele julgava serem os mais sábios e fazer essa pergunta para eles, e conversar para entender. Só que não demorou muito para ele perceber que, na verdade, a sabedoria deles era rasa. Até vou ler, porque eu achei fantástico. Mas Sócrates percebeu que só a reflexão não seria suficiente, tá? Aí ele vai conversar com as pessoas, Mais cedo percebeu que a sabedoria deles era falsa ou sem fundamento. Eles pareciam sábios, até mesmo acreditavam que o eram, mas não tinham nenhuma sabedoria real, ou seja, não conheciam a si mesmos. Desconheciam sua própria ignorância. Sócrates então entendeu o que o oráculo teria dito. Ele era o mais sábio, não porque sabia mais coisas, mas porque sabia que não sabia nada. E sabendo disso, estava pronto para começar a aprender.
Enquanto que aquele que achava que sabia, mas não sabia, não se esforçava para superar sua própria ignorância. Então, assim, temos duas coisas aqui. Uma que é a questão da arrogância, que muitas pessoas têm ao achar que conhecem tudo. E a outra, que é a importância, que a verdadeira sabedoria é você se conhecer. E você admitir que nada sabe. Não é lindo? Então, assim, por que eu estou falando isso aqui hoje? Né? Porque é muito comum, né? Eu tenho muitos clientes, chegam muitas pessoas até mim, empresárias, empreendedores, empreendedoras, que conhecem muito do seu negócio, conhecem muito a fundo, que elas entram a fundo mesmo no conhecimento do todo do seu negócio, de administração, de finanças, do seu produto, de marketing, blá blá. Mas o negócio não vai, sabe? A pessoa não dá certo como ela gostaria. Por quê? Falta autoconhecimento. Quem sou eu? Qual a minha profundidade? Quais são os meus valores? O que eu quero de verdade? O que é sucesso para mim? Qual é o meu propósito? E fica na superficialidade, né? E fica na arrogância de achar que conhece já tudo, que já tá pronto para arrasar na vida. E não se olha, não olha para dentro. Então, assim, essa história para mim ficou muito clara, né? Só sei que nada sei, né? Então é muito, muito bonito isso. Sócrates era o mais sábio porque ele reconhecia que não sabia tudo. E ele reconhecia que ele não era uma obra acabada. Que ele precisava cada vez mais fuçar e saber, e questionar, e se perguntar, e estudar e se conhecer. Então, fica essa reflexão para você. Como é que tá aí seu autoconhecimento? Como é que tá esse olhar para dentro? Um grande beijo.